Eu disse isso várias vezes, mas não recebi nada. Eu olhava por bastante tempo. Eu disse mais uma vez as mesmas palavras, pelo que eu queria dizer ao forno, porque meus cavalos continuam a não aparecer nunca. Eu tinha a opinião de que os cavalos tinham ido embora. Eu também tive o pensamento de que quando os cavalos voltassem eu diria que eles não deviam mais ir embora. Eu queria também dizer isto: eles não deviam deixar o pão ir embora também, senão vocês não terão nada. Falado muito assim eu fiquei com muita sede e como eu não via mais a água, eu me deitei e dormi. Quando eu acordei, eu senti aquelas mesmas dores nos olhos, daquelas que eu senti no caminho da cidade, pois quando eu acordei, era dia, e porque a claridade do dia me dava muita dor. Eu comecei a chorar e disse: eu quero me tornar um cavaleiro como o pai é. Mostra aí onde endereço carta, pelo que eu queria dizer, porque isso me dói tanto os olhos. Tirem isso que me causa tanta dor nos olhos, me deem agora mesmo os cavalos e parem de me atormentar. Eu escutei a mesma coisa que eu tinha escutado da primeira vez, mas eu ainda achei mesmo assim que era outra coisa porque eu escutava mais alto. Não era portanto mais a mesma coisa, mas no momento em que ele soava a hora, tocavam os sinos. Esses eu ouvia por muito tempo, mas pouco a pouco eu escutava cada vez menos e como minha atenção tinha acabado, eu disse essas palavras, mostraram de endereço carta, pelo que eu queria dizer que eles deveriam me dar uma coisa assim tão bonita e parar de sempre me atormentar assim. Eu fiquei deitado por um longo tempo, o homem não me levantou mais, eu me sento, eu percebi que estava no mesmo lugar, aí eu pensei o seguinte logo em seguida, que eu não sentia mais as dores nos olhos e eu escutava também a mesma coisa. Enfim eu me levantei, eu me chateei imediatamente, pois meus pés estavam doendo terrivelmente. Eu voltei a chorar e disse as palavras aprendidas, pelo que eu queria dizer, porque então os cavalos continuam não vindo e ainda me deixam sofrer assim. Eu chorei por muito tempo e o homem não aparecia mais. Eu dizia as palavras, eu queria dizer, porque então agora eu não devo mais aprender a andar. Eu escutei soar o relógio, aquilo me traz metade das dores, sobre o que o pensamento que em breve os cavalos voltariam me consolou. E durante esse tempo, quando eu escutava, um homem se aproximou de mim e me perguntou todo tipo de coisas. Eu talvez não lhe dava respostas porque minha atenção estava dirigida naquilo que eu escutava. Ele me pegou pelo queixo, me levantou o rosto, com o que eu senti uma dor terrível nos olhos por causa da claridade do dia. Sobre o homem eu vou falar agora. Ele estava fechado a comigo, sobre o que eu não sabia, que eu estava trancado. Ele começou a falar, eu escutava por bastante tempo, e escutava sempre outras palavras, então eu disse as minhas aprendidas, mostra aí onde endereço carta, que quero me tornar um cavaleiro, como o pai é, pelo que eu queria dizer, que então era isso que me fez doer os olhos quando você me levantou a cabeça. Mas ele não me entendeu, o que eu tinha dito, com certeza ele entendeu o que as palavras queriam dizer, mas não aquilo que eu quis. Ele largou minha cabeça, se sentou ao meu lado e continuou me questionando. Apesar disso o relógio começou a soar. Eu levei minha atenção para o que eu escutava naquele instante e eu devia ouvir o homem por muito tempo. Ele me pegou pelo queixo, virou minha face para ele, e deve ter me perguntado o que eu escutei assim, mas eu não entendia. O que ele disse? Eu lhe disse, eu quero me tornar uma cavaleira etc. Pelo que eu queria dizer que ele devia me dar uma coisa tão bonita, mas ele não me entendeu, aquilo que eu queria. Ele continuava sempre a falar, eu comecei a chorar e disse, cavalo casa, pelo que eu queria dizer, que ele não devia continuar me atormentando com palavras, tudo me machucava. Eu chorei por muito tempo, eu sentia grandes dores nos olhos, a ponto de não poder chorar mais. Eu fiquei sentado sozinho por muito tempo. Então eu escutei outra coisa, que eu escutava com tanta atenção que eu nem posso dizer. O que eu escutava era o trompete imperial, mas eu não o escutei por muito tempo, e quando eu não escutei mais nada, eu disse, cavalo casa,
que deviam também me dar algo tão bonito. Então o homem veio até mim e disse várias vezes bem lentamente as suas palavras. Eu repetia depois dele. Ele disse: "Você não sabe o que é isso?" Que lhe disse mais vezes essas palavras, pelo que eu queria dizer, que eles deviam me dar bem rápido os cavalos e não querer mais me atormentar assim. O homem tomou nessa hora o caneca de água que estava debaixo de mim, mas eu estendi meu braço até ele e disse: "Cavalo casa." O homem me deu logo em seguida a caneca, me deixou beber. Quando eu bebi a água, me senti tão leve que fica difícil de descrever. Eu exigi dele os cavalos e disse: "Cavalo casa." E ele disse várias vezes: "Eu não sei o que é isso que você quer." Eu também disse de novo as palavras, mas eu já não podia mais repetir de forma clara, e disse: "Eu não sei." Com o cavalo em casa eu queria dizer que ele devia também me dar meus cavalos. Ele não me entendeu, isso que eu quis, e se levantou, foi até o seu canto de descanso e me deixou assim sozinho. Nesse momento o relógio começou a tocar, o que me alegrou infinitamente, tanto que eu esqueci das minhas dores, e senti as saudades do meu abrigo antigo. Agora veio o guarda da prisão e o Theo. Ele trouxe a água e o pão, o que eu reconheci na mesma hora e lhe disse: "Eu quero me tornar um cavaleiro, como o pai é." Pelo que eu dizia ao pão: "Agora, você não pode mais partir e nem mais me deixar atormentado assim." Ele colocou o pão ao meu lado, eu o peguei imediatamente com as mãos. Ele colocou água na caneca, colocou no chão. Então ele começou a me questionar. Ele me questionou com uma voz tão rápida, que ele me causou muita dor na cabeça. Eu chorei e disse: "Eu também gostaria de me tornar um cavaleiro, como o pai é, mostrar casa, eu não sei, na cidade grande, lá está seu pai." Essas palavras eu dizia sem distinção para exigir aquilo que eu queria. O guarda da prisão foi embora, porque não me entendeu. Ele entendia bem as palavras, o que elas queriam dizer, mas não o que eu disse com elas, e eu não entendi também o que ele me disse. Eu comi meu pão. Quando eu o levei à boca, ele não estava tão duro quanto o outro que eu tinha no meu abrigo antigo. Eu vi e considerei que era um pão, mas não tinha o mesmo gosto e dureza. Eu comi mesmo assim, porque eu estava com fome. Eu o tive por alguns minutos no estômago e comecei a sentir dores fortes pelo corpo. Eu comecei a chorar e disse: "Mostrar casa." Pelo que eu queria dizer que não deveriam me fazer tão mal assim e deveriam me levar para lá onde estavam os meus cavalos. Então eu ouvi de novo o trompete imperial. Eu escutei e me alegrei bastante porque minha esperança estava que quando os cavalos chegassem eu contaria para eles o que eu tinha escutado. Eu escutei por bastante tempo, eu não ouvi mais nada. Então chegou novamente o guarda da prisão. Trouxe com ele um pedacinho de papel e um lápis. Isso eu não reconheci imediatamente, com o que eu me alegrei enormemente que eu não posso descrever, porque eu pensava: vou ganhar meus cavalos. Ele me deu o papel e o lápis na mão e eu escrevi o que o homem tinha me ensinado, e era o meu nome que eu nem sabia que tinha escrito. Quando eu terminei de escrever eu disse: eu gostaria de me tornar um cavaleiro, como o pai foi, com o que eu dizia que eles deviam me dar os cavalos agora. Ele disse alguma coisa com uma voz alta que eu não entendi e pegou o papel e foi embora. 9. Ser e fazer. Jesus resumiu as leis morais em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas o Consolador, representado pela revelação espírita, 18 séculos depois, esclareceu quais são elas: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Posteriormente, pelo médium italiano Pietro Baldi, na primeira metade do século XX, detalhou mais ainda as leis que regulam o universo, na fantástica obra intitulada Grande Síntese, infelizmente rejeitada por muitos espíritas pelo fato do médium não ter adotado o rótulo espírita. Atinemos para as afirmações do divino governador da Terra, que não aceitou o qualificativo de bom,
o qual diz respeito ao fato de ser, enquanto que o mandamento do amor se refere ao fazer. Uma indagação: o que é mais importante para a perfeição do espírito, o ser ou o fazer? O pastor das almas disse: pelos frutos se reconhece a árvore, aparentemente priorizando o fazer, mas a árvore, para dar frutos, é necessário que tenha atingido a maturidade, ou seja, passe a ser, da mesma forma que a mulher, para ser mãe, deve ter os órgãos genésicos maduros e assim por diante. O ser deve ser considerado mais do que o fazer, quando se pretende bons resultados espirituais, pois, em caso contrário, arrisca-se a ficar no campo das exterioridades, que não geram, por si sós, a perfeição espiritual. Pensemos da seguinte forma, para entendermos melhor: os seres eticamente primitivos costumam ser chamados do maus no sentido de serem ignorantes do bem e fazerem o mal. Com o tempo, pouco a pouco, vão sendo menos maus e passam a fazer algum bem. De tanto repetirem algum bem, pois a própria necessidade de sobrevivência no meio social os obriga a isso, sua essência, ou seja, seu ser vai se tornando melhor. Mas esse resultado ocorre a muito longo prazo, o que não é conveniente para quem quer evoluir mais rápido, inclusive para sofrer menos o impacto de retorno doloroso da lei de causa e efeito, para quem evolui muito lentamente. Assim, é importante aos espíritas não apenas o fazer o bem, mas se tornarem melhores, ou seja, serem melhores. Há quem pratique obras de caridade, mas retém o coração ligado ao mal, pouco progresso alcançando com isso. Esses costumam direcionar-se para o umbral após a desencarnação, apesar da ficha repleta de boas obras no bem. Todavia, há outros, cujas realizações são aparentemente poucas, mas que recebem a recompensa da desencarnação feliz. Em outras palavras, mais importante que fazer é ser, sendo que as irradiações psíquicas do ser é que definem o grau evolutivo de um espírito e não o número de suas realizações exteriores. As afirmações de Jesus devem ser interpretadas com bom senso e não textualmente, pois amar pode ser compreendido equivocadamente como simplesmente realizar obras exteriores, orar em favor dos outros, beneficiar os semelhantes com uma série de concessões. Mas o íntimo do adepto do Cristo pode continuar turvo de radiações primitivistas. Essa compreensão é imprescindível, pois ainda é muito grande o número de espíritos bem-intencionados que transitam na faixa do fazer, mas precisam migrar para a do ser. Não multipliquem os frutos por mero desencargo de consciência, não realizem obras sem a participação do coração, reformem-se interiormente, adquirindo as virtudes da humildade, do desapego e da simplicidade. Com a assimilação dessas virtudes, as obras surgirão espontaneamente, como o sol traz a claridade e a água limpa as sujidades. Inverter a ordem desses fatores altera, sim, o produto e redunda em sérias decepções no mundo terreno e no mundo espiritual. Por isso é grande a quantidade de espíritas internados em hospitais do mundo espiritual, porque fizeram muito, mas continuam a ser o homem velho de sempre. 10. Vencendo o medo de servir a Jesus. Oração do Espírito Francisco de Assis, constante do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Leal, 2012. Fala no medo de servir a Jesus, tema que mereceria ser desdobrado em um livro inteiro, mas que fugiria ao objetivo deste conjunto de biografias. Fim.